Se o seu esforço de hoje é muito bom, enquanto amanhã a percentagem se reduz um pouco, bem pouquinho, você consideraria aquilo fácil constantemente? Vocês são sempre yogis fáceis? Ou às vezes yogis difíceis? E às vezes yogis fáceis? Então, quem é que o torna sempre difícil? Você próprio faz isso ficar difícil, não é? Então, qual é a razão para isso? Você tem o hábito de pensar, apesar de às vezes você manter os seus caras de uma corporificação de consciência imersa e às vezes emersa. Então, uma corporificação de consciência é uma corporificação de poder. Uma corporificação de pensar não é uma corporificação de poder. Consciência é poder. Então, por que vocês se esquecem, se tornam esquecidos? Você tem um hábito, vocês têm um hábito. Vocês ficam compelidos pelos seus hábitos. Se vocês não são fortes, Majbut, vocês então serão compelidos, Majbur. Quando você é forte, não vai haver compulsão, já que aquele seu hábito original não é o de se esquecer. No começo, vocês são almas divindades que conquistam a recompensa de serem corporificações de consciência. Vocês não fazem esforço para ter lembrança, mas vocês adquirem a recompensa de serem corporificações de consciência. Então, vocês têm as vidas práticas de serem corporificações de consciência no começo. E quando vocês, as almas eternas, descem da morada suprema, os sanskaras de vocês, almas especiais, então automaticamente são aqueles sanskaras de corporificações de consciência. Om Shanti. Om Shanti. Agora, faça serviço com o seu estágio elevado da mente e a sua atitude sutil. Torne-se veloz no esforço para si mesmo. Agora, torne-se rápido no esforço para si mesmo. Porque só assim o Maya de outros vai ser rapidamente colocado para longe através das suas vibrações, atitudes e sentimentos puros. Se você entra no o porquê e o quê, então nem a sua Maya, nem a Maya dos outros vão embora, vão ser afugentados. A sua forma, a sua atitude, a sua visão deveriam transformar as almas. Eles podem vir chorando, mas vão, que eles vão embora no estado de maravilhas.
Shanti. Welcome Om to Shanti, bem-vindos a Stay Vyakti Parivar, hoje é dia 9. with your elevated Agora faça serviço com seu estado elevado da mente e a sua atitude sutil. O become tópico fast de in hoje, torne-se everyday rápido no process. esforço para Now, para si mesmo. Moini Didi. Torne-se velozes para o esforço de si mesmos. Vamos ouvir agora para a Sister Mohini, Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Gente, Okay. todos bem, Yes, ok? everyone. Sim. It's so lovely to see all of you every day. É tão adorável ver vocês todos os dias e todos estão sempre tão preenchidos, absortos em aprender, Your eternal state. alcançando o seu estágio eterno. Baba wants us to make fast Baba efforts. quer que nós façamos esforços So rápidos. many people ask, what is fast effort? Tantas pessoas perguntam o que é So esforço what rápido. Baba wants us O que Baba that quer awareness é que a always consciência in the emerge form. sempre deveria estar na Not forma just keep thinking. imersa, não só ficar One is to pensando. think I am Uma peaceful, coisa é I pensar, am joy, eu sou pacífico, eu sou amoroso, or I have to be in my original state. ou eu I tenho que keep estar no meu estado thinking. original. Eu posso ficar pensando, But Baba says mas there is Baba a diz difference between a diferença entre body weight of thinking and uma embodiment of corporificação de consciousness. pensar e uma corporificação de Now I consciência. decided to, and I like today where I was listening. Eu, quando eu ouvi Baba hoje a told Vyakti so Baptada, beautiful only of 70 toda a that Murri, awareness nos 170, que a consciência emerges emerge sanskars. And Baba gave em relação dos examples. sanskaras e de Two Baba kinds of dá o exemplo, spirits. One is que tem dois souls tipos de entering into espíritos maus. Um é almas Paramabhava. entrando no corpo de Secondly, outras almas, mas o suddenly outro é strong algo sanskars que of the é past emerges. alguns sanskaras Whether it is a fortes do desire or passado podem surgir, of emergir. Isso também frustration são and espíritos malignos ou anger. frustrações ou de Sometimes people raiva. start remembering Às past vezes, all the time. No, that's Baba is calling also as evil isso também spirits. Baba chama de espíritos So malignos. what Baba is saying, as Então, o que as Baba we diz, awaken, de acordo the com a quality of consciência, sanskars which will emerge a consciência dos sanskaras will que vai emergir vai ser and that is baseada what naquilo, Baba is calling as nessa consciência. E é that por isso que Baba está dizendo spiritual power. que, é por isso que ele diz que a consciência é poder. So what do I want? What kind of sanskar should I Então, want? o que que eu quero? Que tipos de So sanskara what deveria attention emergir? we all need to Qual, pay qual again and atenção again nós deveríamos prestar de novo e de novo awareness. em relação à consciência? É isso que nós vamos prestar atenção de If I novo e de sit novo. and say, Se eu me sento e that penso, happened, e digo this isso happened, acontece, aquilo acontece, so what happens? o que que acontece então se eu fico Then what fazendo kind isso? of sanskars emerge? Que tipo de sanskaras emergem? Hmm. So that is why É por Smriti isso, Smriti, is thinking, remembering. é pensar, lembrar, So always remember how many sempre good things have happened to you. se lembre sempre de quantas coisas boas aconteceu para você. I was given help, I was protected, I was Foi all me good dado things ajuda, have foi happened in protegido, my todas life. as coisas boas que aconteceram na sua vida. Even there were some difficult situations, Mesmo but que algumas you learn situações from those difíceis situations. surjam, você aprende a partir daquelas You became situações. mature, Você se tornou you maduro, became more sensible, você se tornou mais you gained a sensato, lot of experience. você ganhou muita experiência. So generally we say be Então, positive, think geralmente positive, nós dizemos, seja positivo, but pense it's as more positivo, as mas isso é mais algo como always think about sempre how people have been pense so good to you. como as pessoas têm sido And boas para everywhere você, you went, you had so qualquer much lugar
receive so much love, Você recebe tanto em cada lugar que você vai, tanto amor. Então, o que você pensa, aquela power energia, of love. aquele poder do I amor, experience love. você experimenta amor, mas Some a always say simples, what didn't go right for them, or how people didn't cooperate. alguns pensam como as pessoas não cooperam comigo, não foi me dado respeito, alguns podem pensar assim, So why should we remember things? porque nós deveríamos pensar de coisas que nós não gostamos. Generally, you should remember what you Geralmente você devia pensar no que você gostou, não é assim? Então, pelo menos, eu mantenho sublinhando de não permitir que nenhum tipo de consciência das memórias passadas que não são boas, because life is always que like that. surjam, né? Sometimes there is darkness, you just Às vezes, quando há escuridão, você liga a luz. Então, às vezes, acontece na vida. that you were settling some karmic Você account. está acertando alguma conta kármica, mas como é que eu faço? From that is very Eu crio a melhor experiência daquilo, isso é muito importante. okay. Body is not well. O corpo não está bem, ok, mas Doctors took care of it. quão bem os médicos tomam cuidado dele, quanto a família cuida de mim. Você pode pensar nessas coisas que podem trazer felicidade a você. Saying it because Eu estou dizendo isso porque eu sinto que é muito importante para todos nós. that is what I like when yesterday Baba said. Ontem, quando o Baba disse, você tem que ser pleno de conhecimento e poderoso. Pleno de conhecedor no sentido de passado é passado, aconteceu um acerto, mas o que é que eu deveria me lembrar? Qual deveria ser a minha consciência em termos de lembrança? Isso pode me manter com todos os poderes. E quando você tem todos os poderes, isso é esforço rápido, certo? Mesmo se alguém mais tenha Maya, esteja com Maya, mas se você não tem perguntas ou dúvidas, por que isso acontece, por que aquilo acontece, por que isso não está acontecendo, mas toda hora pensando assim, ao invés de dizer, eu sou tão afortunado, Baba veio na minha vida, eu sou tão afortunado de ter tal família adorável e bonita. Todo esse tipo de pensar cria a consciência de todas as coisas, do melhor que você tem na vida. E eu tenho certeza que vocês deveriam escrever tudo isso. Mas mesmo Baba veio e nos diz tantas coisas boas. Vocês eram divindades, vocês são afortunados, vocês estão na idade da confluência, a sua vida é a mais valiosa. Continue pensando assim, mantenha esse pensamento. E aí esses sanskaras vão emergir de alegria, de felicidade, de amor, de pertencimento, todos os sanskaras bons, porque nós temos esses sanskaras em nós. Mas se você continua pensando no que não foi bem, ou que ninguém me ama, eu não fui tratado bem, então que tipo de sanskaras vão surgir? Muita tristeza. Fica muito fraco internamente. Então deve haver essa mudança nesse hábito de pensar. Como você pensa, o que você pensa, isso torna a vida completamente diferente. Então, o trabalho de casa que Baba está nos dando é muito bom também, de fazer esforço rápido, e daí, a partir daí, sua imagem, sua atitude, seu drishti. Everything should be free from Maya. Tudo deveria ser livre de Maya. E Maya
a Maia está chamando de as dúvidas, Why os questionamentos de Maia. that to me? Por que essa pessoa tem que fazer isso comigo? Por que que essa Why pessoa this faz happening? isso? Por que que isso está acontecendo? So when Baba talks about transformation, Então, quando o Baba fala sobre transformação, de que maneira? É nesse hábito de pensar immediately change it, e imediatamente mude aquilo. think about it, because all that Eu não emerges, devo, tudo aquilo que eu penso emerge, todas aquelas experiências, then sentimentos, e aí vão se tornar essas caras de novo, vai pensar de novo. Então, por que não mudar naquela hora? because whole thing when you change your thoughts, Quando você muda os seus your pensamentos, awareness will change. a sua consciência vai mudar e então tudo ao seu redor vai Because mudar. even if someone Mesmo se alguém venha will go very angustiado, happy, vai embora muito feliz. so fast effort means transform. Então, esforço rápido significa transformar rápido, naquele momento mesmo. Because when you are thinking, Quando then você está this guy emerging, when pensando, you are talking, essas others are caras estão listening. emergindo, outros estão, você está falando, outros estão ouvindo. That's why, like yesterday when Baba said, Eu gostei quando o Baba falou ontem, knowledge in the intellect, only talk about knowledge. Just só be falem sobre conhecimento no intelecto, seja simplesmente cheio de conhecimento e poderoso. Isso é chamado de esforço rápido. determination, Então, com love for Baba, determinação, amor por keeping our Baba, aim of life, mantendo nossa meta de the vida, transformation, nós trazemos a and transformação beautiful e experience temos muitas experiências bonitas ao nos tornarmos a corporificação de consciência do meu ser original também, Om Shanti. Om Shanti Didi. Om Shanti Shanti. everyone. It's so lovely to be here with you. É tão adorável estar com você aqui. I first wanted to start with something Primeiro, eu gostaria de começar com algo que Baba disse na Muli hoje, sobre a realeza da pureza. No slogan estava falando sobre a realeza da pureza. E por que que ele sempre diz realeza da pureza? Por que que ele sempre diz isso? Because there are no desires, so Porque não existe because there are no desejos. desires, my intellect, my eyes Meu are intelecto, os meus olhos não vagueiam, então there is lot of contentment. há muito contentamento. Contentment brings E contentamento traz muita alegria. Então, o que é visível no seu rosto é muita alegria, contentamento, e eu acho que isso é vida, né? Quando as pessoas olham para isso, é assim que os outros veem que é assim que eu deveria ver, e nós deveríamos viver assim. A realeza, você não olha para coisas comuns, você não pega coisas comuns como as pessoas reais. Quando você tem pureza,
você não vê as fraquezas de ninguém. Essa é a sua realeza. E você não, tipo, fica lembrando as pessoas de coisas ruins que acontecem, porque isso não é realeza. Ou você fica reclamando de coisas, isso não é realeza. Então, nós não fazemos nada disso quando há pureza. Nós não ficamos perguntando tudo, não temos dúvidas, então. Tudo isso por causa da pureza. Essa é a nossa personalidade de realeza. As pessoas ficam surpresas ao olhar para nós às vezes. Eles não sabem o que é, mas imediatamente eles pensam que essas pessoas são diferentes. Is visible. É visível. The next question is from the blessing. A próxima pergunta é da bênção. E Baba was saying that Baba estava dizendo na bênção de hoje que harmonizing sanskaras is like the a- highest service. harmonizar os sanskaras é o serviço mais elevado. E eu estava pensando como, digamos que eu estou enfrentando uma situação com alguém que eu não concordo com o que ele pensa, talvez, ou talvez o jeito que ele é, da pessoa é, ou não está totalmente seguindo as direções de Baba totalmente. Como você harmoniza sanskaras com alguém desse tipo? Harmonizar não quer dizer que você tem que concordar com tudo, mas você não precisa estar em conflito com ninguém. Essas almas precisam de alguma ajuda, então você faz o exemplo, você faz as coisas certas e eu tenho certeza que eles serão inspirados a fazer o que é certo. Vai haver definitivamente uma mudança neles. Se tem um, se tem um carro da Toyota e outro da Ford, são diferentes, mas qual é o problema? Eles estão na estrada, eles não batem um no outro e ficam dizendo, o Toyota está certo e o Ford está errado, não. Cada alma tem diferentes sanskaras, diferentes papéis. Eu quero ajudar, eu quero que aquela alma seja boa, mas por que entrar em conflito? O que eu tenho que confrontar? Com o que eu tenho que confrontar aquela pessoa? Às vezes nós dizemos coisas para a alma, eu não tenho que criar conflitos, é isso que eu sinto. Temos que ser amoroso, amigável e temos que continuar espalhando as fragrâncias das boas virtudes. Então, o truque é não falar nada. Nós não precisamos concordar, mas não dizer nada. Veja, nós ambos temos que concordar com Baba, não entre nós. Nós concordamos com o que Baba diz. E sempre deveríamos manter isso certo de que não é necessariamente que concordamos os dois. Ambos deveríamos concordar com o que Baba diz. Se não fizermos isso, eu tenho que ser o que eu sou. Eu não vejo nenhuma razão para conflitos. Mas eu acho que gradualmente a harmonia naturalmente vai vir. Tem um ditado que você não pode bater com uma mão só. Só com duas mãos você pode bater palmas. Então, se eu não estou pronto para bater palmas, o que é que o outro vai fazer? Mas se eu disser não, se eu disser que não, então vai haver conflito. Então, It's like our nature to go and just hit that soul by saying something. é uma questão, às vezes, da natureza da pessoa dizer alguma coisa ou corrigir as pessoas. Qualquer que seja, eu estou criando aquele conflito, mas não é um conflito propriamente dito. Eu estou criando conflito por causa dos meus próprios sanskaras, meu próprio desejo de ser correto, de ser certo. Eu é o grande ego, eu, né? É o grande ego, é o grande arrogância na história. Muito interessante, obrigado. Às vezes, mesmo que nós tenhamos que explicar alguma coisa a alguém, mas não deveríamos não deveria ser que eu estivesse tentando ensinar alguma coisa. Por que eu vou aprender de você? Eu tenho que aprender de Baba. É uma coisa muito sutil. Eu lembro uma vez, estávamos num incidente em Monte Abu, e esse irmão falou, deixa eu ir ensinar aquela pessoa.
O que é que você vai explicar nessa hora agora? No sentido de, eu tenho que ensinar, eu tenho que fazer isso. Você não tem que ensinar. Você faz e aí você diz. E eles têm que, os que têm que aprender, vão aprender. Os que não vão aprender, não vão aprender. Temos que ser um pouco mais humildes. E aí, então, também, dessa forma, não vai ter nenhum conflito. Yes. Yes. If we learn humility, then there's no conflict. Se aprendemos humildade, não há conflito. Eu não fico chateado com diferenças de opiniões. O que quer que cada um é o que eu tenho que ser. É seguir Shrimad, fazer as coisas de forma precisa, ser um exemplo para os outros. Be gentle, be humble. Ser gentil, ser humilde. É isso que Baba tem dito. I have a question from Eu tenho uma pergunta sobre a Murli de ontem. yesterday's Murli in the Na English Murli de version, ontem, especially na the tradução em English inglês, one. eu li a em inglês, Shiv Baba, was saying, se Baba dizia eu, send you home, give you knowledge, I take eu you dou here, conhecimento, eu levo para So casa, I eu really faço like isso aqui. when Baba Eu does gosto that, quando o Baba because faz you isso, kind of porque eu understand sinto que what God eu estou is entendendo o que back Deus there, está what pensando was naquele God momento, thinking o que é back que there. Deus My estava pensando question naquele is momento. Minha this, pergunta é, can I say that God is thinking eu for posso me dizer also que in this moment also? eu posso dizer que Not Deus just está, when não é só naquela época que Baba falou aquilo, possible mas eu that posso Baba is dizer que ele thinking também those thoughts, that está Baba is thinking those falando thoughts isso now. mesmo agora, ele está tendo esses pensamentos mesmo. Ser e o ser e fazer é o mesmo. Baba é um, que é Karankaravaha. Isso é o que ele é, e ele faz. Isso significa que você não precisa pensar que você é aquilo. Não podemos dizer que ele não está pensando. Depende nas palavras que você está usando. Então, Baba está pensando agora, eu sou Karankaravaha, deixa eu ir ajudar essa alma. Ele é Karankaravaha, ele vai fazer isso. Você entende? Ele não precisa pensar. Right. Baba não precisa pensar o que ele diz. Está, se ele está pensando o que ele está, se ele está pensando o que ele estava falando naquele momento, isso é o que ele é. Nós pegamos o que ele é, porque ele é e faz aquilo. O que eu sou e o que eu faço. What I think, what I am, and what I do. It's So Baba, there's no I think for Baba, just what he is and what he does. Yeah, because for us we have difference. Sometimes Para nós temos diferenças, às vezes, na forma como, às vezes, pensamos a coisa e não fazemos. Quando os dois são iguais, o pensar e o fazer, então você não precisa pensar, é tudo naturalmente. Let's say in this moment, what do you think Baba is and doing? Então, nesse momento agora, digamos, o que é que o Baba está sendo e fazendo? Ele é o oceano de amor, o oceano de paz, de bem-aventurança, o Karankaravaha, purificador. Qualquer louvor que você fale, ele é isso. Então, não é que ele está pensando, eu sou o purificador. Eu tenho que ir, ele é o purificador. Então, quem quer que pense sobre Baba, as vibrações, ele vai estar purificando todo mundo. É isso que nós precisamos nos tornar. É uma distinção muito importante. Baba is just am and do, no think. Baba só é e faz, ele não precisa pensar. that is why sometimes they say you think and God acts, no? É por isso que às vezes dizem, você pensa e ele age. Ele não precisa ficar pensando, ele age. So, Então, what special way are you remembering Baba these days? Então, de que modo especial você está, especialmente você está lembrando de Baba esses tempos I agora? think that there shouldn't be any effort in Não remembering deveria nenhum esforço na lembrança. Baba, Estar em amor com Baba. times Harijanki used to say, I Muitas vezes Daddy Janki falava que because one gets tired, no, all the time effort. ficando fazendo esforço. Go and Então, sit next to Baba. vamos sentar, ficar perto de So that's Baba. what I do in the morning. Isso é o que eu faço de manhã. Supreme Light
Baba é a luz suprema, eu também sou luz, eu vou e me sento do lado, eu não tenho que revolver, pensar, ficar pensando. Eu crio essa consciência, eu sou uma alma elevada sentada do lado de Baba. Ou Baba está olhando para mim, Baba está dando drishti para mim. I make it very natural, easy. Eu torno muito natural, fácil. É como se tivesse um pai em casa. So what will you do? You O que don't você faria? Você não fica louvando o seu pai? Ô pai, você é assim. Não, você sente a presença do pai. Qualquer relacionamento. Então, eu realmente crio, fico sentindo a presença de Baba, que Baba está tomando conta de mim, é responsável por mim. Essa é a minha lembrança nessa época. É maravilhoso, Dira, obrigado. Há uns dias atrás você compartilhou que nós deveríamos ter aquelas práticas pequenas, práticas para aumentar nossa lembrança. Então, a cada murli eu tenho tomado notas, porque cada murli, nas murli sakas, Baba dá pelo menos uma prática pequena de que podemos, da forma que nós podemos aumentar nossa lembrança. Então, é isso, né? Consider yourself to be a point. Ela vem dizendo que considera-se sendo como um ponto, e quando eu vejo uma alma como um ponto, eu vejo muita luz, esse é um anjo, eu penso, então, e é tão lindo isso, ver o rosto brilhante, eu digo, é um anjo, mas se tornando a divindade, então, por que Baba continua dizendo? E o segundo aspecto de ser um ponto é que passado é passado, ponto final. Eu tenho feito isso há 2 dias. Ontem e hoje, o Baba disse de praticar isso. Como um ponto, eu posso entrar no silêncio. E o silêncio é como é uma recarga. Você se preenche, apaga o que quer que seja passado. O silêncio faz muita coisa. E como um ponto, eu posso estar em silêncio. Então, essa prática eu tenho feito. Obrigado por compartilhar. Bom, mais uma pergunta. Você estava dizendo que se você está experimentando algo que você possa mudar instantaneamente, nós não ficamos daquilo, mudança de consciência imediatamente, de pensamento. Quando você viu Baba fazendo isso, Baba mudou aquilo, o Smriti imediatamente. Como é que Baba colocou aquilo na prática? Iba. I'm guessing Shiv Baba doesn't need to do that practice. Brahma Baba. I think that if you are Se você está fazendo esforço, você está mudando no sentido de Brahma Baba não tinha que fazer nada drasticamente, porque ele era tão consistente em manter aquela consciência. Isso significa que, em vez de se minha atenção vai, por exemplo, atenção vai a alguém que não está fazendo uma coisa errado, aí imediatamente dizer, eu não tenho que ver a fraqueza de ninguém. Assim que na mesma hora que eu me lembro a mim mesmo, eu mudo. Mas se eu continuo vendo, falo, então os sanskaras vão se tornando mais fortes. Então, instantaneamente, mude aquela consciência. Você não fica possuído pelo seu pensamento, de que você não possa pará-lo. Eu gosto dessa prática de ser um ponto. Eu acho que é uma mudança rápida. Alguém está triste. O que você faz? Você não acompanha aquela tristeza. Você tem que falar de alguma coisa alegre, tem que falar de alguma coisa boa, sem algum tipo de sucesso, algo inspirador, certo?
Então, como você faz? Você quer que a pessoa que está triste fique feliz, ou mesmo para si mesmo. Às vezes, se você está descansando durante o dia, você levanta e está perdido, por exemplo, e de manhã, se você acorda um pouco mais tarde, é como despertar a si mesmo, tornar a sua energia, fazer com que a sua energia volte, ficar feliz de novo. Então, você tem que fazer isso instantaneamente. Você não pode, você não pode sentar e dizer, eu estou triste, agora eu tenho pouca energia. Isso aumenta a energia, essa energia. Quando você não sente muita energia de manhã, por exemplo, você começa a pensar, o que é que eu posso tomar, o que é que eu posso comer, para imediatamente nós vamos tomar um copo de suco. É a mesma coisa para a alma. Algumas energias estão atrapalhando, afetando a alma, e hoje Baba falou que são os caras muito profundos, como espíritos maus, eles atacam você. Então, isso eu não consigo mudar, eu vou ser uma vítima daquilo, então eu vou perder. Há uma pessoa que era uma pessoa muito boa, no final, não sei se era o sanskara dela ou se alguém fez alguma coisa, mas todas as irmãs diziam que ela dizia coisas que nunca disse a vida toda e podiam ver a influência. Isso significa que se nós não estamos alertas em mudar, então você pode continuar influenciado. E aí você pode dizer coisas ou fazer coisas que você nunca fez, porque você está permitindo que eles são as caras operar através de vocês. Então, nós temos que ser muito cuidadosos com o destino. Quando um navio para, ou um trem para, muitos vendedores vendem chá, várias coisas. Vamos ver isso, vamos ver aquilo. E aí a gente vê as pessoas correndo porque o trem parte e as pessoas ficam lá. Temos que ver que temos que permanecer. Our train pilgrimage, where it's going, the train of remembrance, that it O doesn't trem da stop lembrança, que ele não pare em nenhum lugar para que nós saímos. Se você para por um minuto e o trem vai embora, você fica fora. Então, sem desejos, como o Baba falou. no desires. I've been thinking about that a lot lately. Eu tenho pensado muito sobre isso. Mas eu amei o que você falou sobre Brahma Baba, que With Baba, it was always very steady, consistent com o practice. Baba sempre foi uma prática muito consistente, firme. Mesmo quando ele estava em poucos anos em Guiana, ele sorria vendo as coisas que iam acontecer. Ele estava vendo as coisas acontecendo e sorrindo. Ele sabia que a vitória é dos filhos e também comigo. Isso é a consciência. Não é que você está fazendo uma coisa grande, ou que quer que Baba tenha te falado na hora certa, pense sobre aquilo e permaneça naquele pensamento. Ele podia sorrir. O nosso sorriso desaparece muito rapidamente, não de Brahma Baba, mesmo nos desafios difíceis, ele sempre estava sorrindo. E as pessoas bem, alguma coisa deve ter naquele sorriso que ele foi tocado por alguma coisa, certas pessoas pensavam. As nossas idades era tão firme no drama, muito firme. Então o estágio delas não era só inabalável, mas também muito jovial. Thank you so much. Thank you so much for Muito your presence, Didi. obrigado por sua presença, Didi. Nós realmente apreciamos. Om Shanti. Om Shanti.
Welcome to Avyakti Journey, sharing from Avyakti Journey, compartilhamento dos ancestrais. Versões elevadas de Deus e essas regras e disciplinas. Não a vida mundana. A vida mundana é uma vida viciosa. E essa é uma vida de pureza. Eu amo isso muito. E eu disse isso para meu pai. Eu não vou me casar, eu falei. Eu vou ser de Baba. Baba sempre costumava dizer, primeiro de tudo, você tem que ter fé. O intelecto com fé é vitorioso. Então, é muito importante ter fé. Fé é a fundação. Com base na fé, a vida de pureza pode ser facilmente alcançada. Se você não tem fé em você mesmo, você também não tem fé no Pai, então você fica vagueando, balançando. Esse é um estágio do mundo, mas essa é a fé que Deus está nos ensinando e o drama. Mama sempre lembrava do drama. O que acontece de acordo com o plano do drama. O que acontece é predestinado. Nada tem que acontecer agora. Mama lembrava e tinha essa fé e meta que é o meu papel e eu tenho que beneficiar o mundo inteiro. É por isso que ela se tornou a imperatriz do mundo. Como é que eu beneficio o mundo? Primeiro de tudo, eu tenho que falar com a boca, mas com um pouco. Mas ela fazia muito serviço com a mente. Ela costumava fazer volta no mundo, acordando de manhã, 2h30 da manhã. Ela emergia as almas do mundo e dava sakash para eles. Ela recebia sakash de Baba e dava sakash para o mundo inteiro. Por isso que tantas almas tinham visões de Mama. As pessoas tinham uma visão de Baba sentado em casa. Eles eram puxados em direção à Yagya. O papel das mães em escravidão também durou por um bom tempo. Teve muitas brigas. É uma questão de homem e mulher. Os homens queriam o veneno e a mulher diziam que queriam beber o néctar do conhecimento, então havia brigas. Mas hoje, ambos estão juntos em Guiã, então há paz. O paraíso está sendo estabelecido, onde há pureza, sempre há felicidade e paz. Onde há impureza, os vícios, a tristeza. Então, uma hora que os homens percebem isso, então o casal tem uma espada do conhecimento entre eles, então ambos começam a permanecer puros, tantos lares começam a se tornar o paraíso. Então Baba disse aos filhos que vêm aqui, tornem-se Brahmakumaris. Às vezes Maya entra neles, então o que é que fazemos para tornar eles firmes? Eles deviam ter uma visão firme de ser irmão, você é uma alma, todo mundo é alma. Você não pode ter uma visão impura, então. Baba fez a gente fazer esse exercício. Às vezes Maya entra porque temos uma guerra com Maya. Maya também tem essa se aquele é firme ou não. Então Baba disse, você vai ter esse teste até o final. Você tem que ver o jogo da cobra, da escada. Onde há uma escada de esforço vem, você sobe. Então, vem uma cobra e ela desce você. Tem 100 quadradinhos nessa escada. 100 marcas. Tem uma, lá no 98º degrau tem uma cobra. Enquanto nós tivemos mantemos essa companhia, toma esse conhecimento, o néctar do conhecimento. Então, periodicamente, quando o teste vier, nós vamos cair. Baba costuma dizer que alguns que estavam em conhecimento por 25 anos, Maya veio e ele levou ela. Deus está ensinando porque você foi embora.
Então, essa é a razão. É por isso que o Baba costumava dizer, esse é o estudo mais elevado e um punhado entre multimilhões, um punhado vai passar. É por isso que tem uma guirlanda de 8, uma guirlanda de 108 e uma guirlanda de 16 mil, e então 900 mil. Mesmo Dade diz que nós não temos 900 mil, então vocês vão entrar na guirlanda? Que número vocês vão reivindicar? 8 ou 108? Essa é a idade de Shantamaniji. 19 nos inspirando a mudar de Brahmi em anjo. Como Avyaktvani. criar o estágio do ponto facilmente, de 24 de julho de 70. How to create the point Como stage. criar o estágio do ponto de forma fácil. O que quer que aconteça, verifiquem se aquilo está certo ou não. Is it like Babdadas or not? É de Baba ou não é? Então, quando você verifica essa diferença a cada momento, você será capaz de aplicar um ponto e um não e um ponto em um segundo. Se você não tem que fazer aquilo, você tem que aplicar um ponto. E se você tem que fazer aquilo, você vai começar a fazer aquilo. Então, você tem que manter um não e um ponto na sua consciência também. A diferença e o mantra, ambos vão acontecer de uma forma prática. Se você não esquecer desses dois, nenhum problema ou espírito maligno vai ser capaz de se opor a você. Os problemas vão ser incinerados em um segundo. Os espíritos malignos não serão capazes de permanecer na sua frente. Então, você tem que fazer esse empenho. Vocês entendem? Quais são as formas dos espíritos malignos? A forma muito clara deles é mostrada quando eles entram em almas específicas. Entretanto, espíritos malignos também têm uma forma incógnita. Enquanto avançando, vocês são capazes de ver um sanskara ruim especificamente de alguém e na sua forma de influência. O efeito daquilo vai ser que aquela alma, a cabeça daquela alma vai uma hora dizer uma coisa e no minuto seguinte vai dizer outra coisa. E vai falar aquilo de forma muito forte. O estágio não será estável em um estágio só. Tal alma vai se angustiar e também vai causar angústia para os outros. É fácil reconhecer e se afastar dos espíritos malignos que vêm de uma forma muito clara, mas os espíritos malignos não vêm à sua frente de uma forma clara tão frequentemente. But evil spirits do not come in front of you in a clear form that often. Eles vêm em uma forma, muito mais em uma forma incógnita. Então, em palavras comuns, vocês dizem, a cabeça dele está um pouco louca, está um pouco maluca, entretanto, e existe tal força de coisa ruim, ou seja, de sanskaras ruins daquela hora, que aquela alma é como um espírito maligno. Assim como um espírito maligno causa muito problema, da mesma maneira, tais almas também causam muito problema. Isso vai acontecer muito mais. É por isso que eu dito para vocês para criar um esquema de poupança, para poupar o seu tempo, um sistema de economia, de economizar seu tempo, os seus pensamentos e o seu poder.
e, no meio tempo, aumentar o estágio de se estabilizar na forma do ponto. Quanto mais stage of stabilizing in the point form, quanto mais você se estabiliza no estágio tem esse estágio de forma do ponto, menos os espíritos malignos ou a força dos sanskaras malignos vão atacar você. E o seu Shakti, a sua forma de Shakti vai liberar tais almas. Vocês também têm que fazer esse serviço. Vocês também têm que liberar os espíritos malignos, porque agora é o final dos momentos finais, é o fim dos momentos finais. Então, os espíritos malignos e os sanskaras malignos vão chegar na sua extremidade. E então vão acabar, vão chegar ao extremo e então vão acabar. Todo o lixo vai surgir e vai ter que ser queimado. Então, como é que vocês serão capazes de confrontar todos esses problemas se vocês não são liberados dos seus próprios problemas? É por isso que eu dito para vocês criarem um esquema de economia, de poupar, de economizar. E coloquem isso na forma prática, porque só assim vocês serão capazes de se salvar e salvar as outras almas. All other souls. Explicar para alguém ou dar uma palestra não é o único serviço. A forma de serviço agora vai continuar a se tornar muito sutil. Então, aumente o estágio da sua forma sutil. Tudo isso vai ser revelado e então vai desaparecer. Antes de desaparecer, primeiro vai ser revelado. Só depois é que vai desaparecer. Serviço tem que aumentar em tal extensão que cada um de vocês tenha que... Cada um de vocês tem que fazer o trabalho de 10. Quantos braços eles mostram a Shakti? Com quantos braços eles mostram as Shaktis? O significado dos braços é de ser um ajudante no serviço naquela extensão. Os Pandavas pensam que os braços são só para Shakti, só das Shaktis. Vocês sabem como é que os Pandavas são mostrados? Eles são mostrados como muito altos. Isso também é um sinal de que os Pandavas são ajudantes. Não é um corpo alto, mas um intelecto alto. Os Pandavas... This too is a sign of the Pandavas being helpers. Os Pandavas avançarem significa que as Shaktis também avançam. Manter as Shaktis na frente é um sinal da corrida deles. Move ahead too. To keep the Shaktis in the front is a sign of their race. Acha. Om Shanti. Om Shanti. Atitude sutil. Torne-se rápido no esforço para você mesmo. O seu próprio esforço. Agora torne-se rápido no seu próprio esforço. Porque só então, só assim, o Maya dos outros facilmente será afugentado. Através das suas vibrações, atitude e sentimentos puros. If you go into why, Se você entrar em porquês e o quês,
Então, nem a sua maia, nem a maia dos outros irão embora. Your form A sua forma, a sua atitude e a sua visão deveriam transformar as almas. Eles podem chegar chorando, mas que eles saiam num estágio de maravilhas, maravilhados, que eles saiam maravilhados. Eles podem vir chorando, mas devem sair maravilhados. अब अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करो। स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो। अब स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो, तब आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएंगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना आपकी माया जाएंगी, ना दूसरे की जाएंगी। आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले, हाय हाय करते आवे और वहाँ वहाँ लेकर जाए। ओम शांति। सफल कर लो। Shanti, aqui termina a tradução. Boa noite a todos.